Olá, sejam bem-vindos a Cavile. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre ferramentas de aprimoramento espiritual permitidas pela lei divina para o nosso próprio crescimento e que às vezes não entendemos direito e muitos de nós acabamos acreditando que estamos sendo punidos. Através dessa mensagem de hoje, Objetivo Supremo, o nosso orientador espiritual Emmanuel nos ensina sobre a finalidade das provas e expiações na jornada evolutiva da alma. E essa mensagem pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ao final dessa nossa conversa, eu vou ler a mensagem na íntegra também. Então vamos lá? A ideia central que o Emmanuel nos traz nessa mensagem é a aceitação resignada das provas e expiações que muitas vezes se apresentam através de experiências com o outro. Emmanuel nos traz a compreensão de que essas experiências são, sim, ferramentas de aprimoramento espiritual permitidas pela lei divina para o nosso próprio crescimento. Então, o Emmanuel ecoa diretamente com o ensinamento trazido por Allan Kardec: amai-vos e instruí-vos. E, especialmente, nos traz o ensinamento do perdão das ofensas. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente nos capítulos 10, 11 e 12, enfatiza essa necessidade de não revidarmos o mal com o mal e de exercitarmos paciência e caridade, mesmo diante de provocações e ofensas, nos trazendo aí a interpretação do Evangelho de Jesus. E Emmanuel nos diz exatamente isso, quando nos fala para entregarmos a Deus com espírito espontâneo de tolerância e paciência, fraternidade e entendimento, todos aqueles que nos ferem, nos agridem, nos prejudicam. Vejam que esta entrega não quer dizer passividade ou inércia, mas ao contrário, confiança na justiça divina e a capacidade de não nos deixarmos contaminar pela vibração negativa do agressor, mantendo a nossa sintonia elevada e em contato com a espiritualidade superior que sempre nos sustentam. E ao mencionar na mensagem agentes do mal que nos machucam, que nos humilham, Emmanuel nos ensina que muitas vezes eles são instrumentos das experiências que nos são necessárias, ou mesmo de expiações de erros passados, se referindo, portanto, à lei de causa e efeito. Por isso, o Emmanuel vai nos dizer para esperarmos por Deus, que a todos nos protege, nos abençoa, através de suas leis de misericórdia e de justiça. Emmanuel está reforçando aí essa necessidade de cultivarmos uma fé inabalável em Deus e em suas leis divinas. Por isso é que ele nos lembra a lei de justiça, amor e caridade. Emmanuel também nos lembra que ação e serviço em auxílio ao próximo é o antídoto para a inércia e o egoísmo. Porque é na vivência da caridade ativa, sem esperar recompensa ou reconhecimento, e sem reclamarmos, e sem perturbarmos a ninguém, que alcançaremos a resignação diante daquilo que não podemos mudar. O Emmanuel não está nos convocando, então, a um conformismo passivo, mas a uma aceitação consciente da vontade superior, confiando que há um propósito maior a ser alcançado através dessas experiências que, por vezes, de fato, nos assolam a própria alma. O que o Emmanuel nos apresenta, então,
é um convite à compreensão de que as provas e expiações são, sim, para o nosso crescimento espiritual, e que esses chamados agentes do mal nada mais são do que nossos professores gratuitos, com os quais aprendemos lições preciosas sobre paciência, tolerância, fraternidade e entendimento. Por isso, o nosso orientador espiritual nos explica que vamos acabar compreendendo que o nosso próprio Pai e Criador nos permite o contato com esses chamados agentes do mal, a fim de vencermos o desequilíbrio em nós mesmos. E esta é a chave interpretativa da mensagem de Emmanuel, pois ele nos chama a atenção para a razão de ser das provas e expiações, que é um tema central na doutrina espírita. Então, esses agentes do mal não são punidores aleatórios, mas instrumentos de provas e expiações necessárias ao nosso progresso, porque Deus não nos pune, nunca, mas Ele permite essas circunstâncias desafiadoras para que possamos aprender e evoluir. O objetivo supremo, então, é vencermos o desequilíbrio em nós mesmos. É o processo de autotransformação no combate ao egoísmo e orgulho que ainda residem em nós e que são as raízes de todo o mal, como nos ensina Kardec e os espíritos superiores. Vejam que estas agressões externas nos revelam, na verdade, as nossas próprias imperfeições. Ainda somos muito impacientes, somos exigentes, sentimos orgulho ferido, somos movidos por interesse pessoal, imperfeições que a gente precisa lapidar. E ao final da sua mensagem, o Emmanuel nos revela que a recompensa por todo esse trabalho íntimo que cabe a gente mesmo realizar é a luminosa felicidade do eterno bem, que significam a paz de consciência e a felicidade legítima que só se alcança com a evolução espiritual. Em síntese, o Emmanuel, com a lucidez que lhe é característica, está nos convocando a transcender essa visão superficial do sofrimento que ainda às vezes temos. Por isso, ele nos convida a ver cada ofensa, a cada agressão que sofremos como uma valiosa oportunidade permitida pela sabedoria e misericórdia divina de lapidarmos o nosso espírito e de desenvolvermos virtudes como a paciência e a tolerância, por exemplo. E tudo isso para finalmente nos libertarmos de nossos próprios desequilíbrios emocionais, mentais e espirituais, rumo à plenitude do amor e da paz interior. Vamos à leitura dessa mensagem maravilhosa do Emmanuel? Quando entregarmos a Deus com espírito espontâneo de tolerância e paciência, fraternidade e entendimento, aquele que nos agride, aquele outro que nos fere e ainda outro que nos prejudica, aquele que nos persegue, outro que nos espanca e ainda outro que nos humilha, esperando por Deus que a todos nos protege e nos abençoa através das suas leis de misericórdia e de justiça, continuando sempre agindo e servindo em auxílio ao próximo, sem reclamar e sem perturbar a ninguém, acabaremos compreendendo que o próprio Pai e Criador permitiu-nos o contato com os chamados agentes do mal, a fim de vencermos o desequilíbrio em nós próprios, de modo a entrarmos na posse da luminosa felicidade do eterno bem. Que o Senhor nos abençoe a todos e até o próximo programa.